Boa noite. A gente vai dar sequência a esse estudo do livro O que não faz de você budista, né? Que eu acho interessante a gente voltar para o tema central, que são os 4 selos, certo? E, bom, os 4 selos surgiram como se fosse um consenso geral em relação aos ensinamentos do Buda, tá? Surgiram após a morte do Buda, tá? No budismo tibetano, eu sei o que eu consegui pesquisar e estudar é o que o Longchenpa ele usava para explicar o budismo. Ele usava os 4 selos, né? E particularmente eu acho bacana essa questão dos 4 selos porque é uma forma de introduzir os ensinamentos sem parecer sectário, né? Então, eu acho isso importante de ser falado, né? Que é o seguinte, ó. Eu não sou uma pessoa, eu não me considero uma pessoa pessimista, pessoal. Por incrível que pareça. Mas, assim, com essa coisa aí de inteligência artificial e tal, como é que daqui a um tempo vocês vão saber que quem postou as mensagens lá na Roda do Dharma foi o Roberto? Então, o que acontece? Eu gostaria de falar um pouco sobre a questão do sistema educacional dentro do budismo. Então, tem uma questão que é chamada de tradição, mas eu não sei se essa é a melhor palavra. Porque esse termo tradição evoca também rigidez, né? Então, se vocês puderem me ajudar com uma palavra melhor, eu agradeço. Mas o que eu quero dizer é assim, é algo que tem funcionado e tem mantido a qualidade do que está funcionando. E eu, na falta de palavras, talvez por preguiça, eu vou usar o termo tradição. Mas eu mesmo não sou muito fã dessa coisa da tradição dentro do que a gente vai olhar como sectarismo. Tá? Então a gente vai perceber, por exemplo, se vocês... talvez vocês tenham notado isso, que é os textos que vêm nos livros budistas, tem hora que eles parecem enigmas. Isso é proposital. Eu queria falar disso, sabe, para vocês, assim. E depois eu vou falar sobre ideias que me vêm, mas depois eu fico, cara, não faz sentido eu expandir isso para um grupo maior, porque é como se eu tivesse a sensação de que eu tô jogando semente, mas a pessoa não arou a terra, então ela precisa arar a terra, ela precisa fazer a parte dela, que é arar a terra. Mas aí voltando, tem um porquê dos textos serem feitos dessa forma. Então vocês vão ver que, português brasileiro, pô. É óbvio que eu sei ler português brasileiro. Mas parece que tem algumas coisas que ficam subentendidas ali, que eu gosto de falar que é como se a gente tivesse com uma conjuntivite, né? Ele está lendo o texto, mas alguma coisa falta. Isso é proposital. Porque dentro da tradição que vem do Buda Shakyamuni até nós, né? Que a gente chama de budismo, mas os próprios budistas não se chamam budistas. Eu vou falar isso agora. Isso pode dar um curto-circuito na nossa cabeça, mas isso precisa ficar claro. Dentro da tradição, eles vão preparar os textos, certo? Isso aqui é o livro guia. Para os textos serem feitos de modo que você acompanhe, ou seja acompanhado por algo que a gente vai traduzir como amigo espiritual ou tutor. Já que esse nome espiritual também ele ganhou um contexto muito negativo dentro do nosso imaginário. O termo em sânscrito é Kanalya Mitra, que o mais perto seria amigo do Dharma ou amigo que te acompanha no caminho. E aí a gente pode traduzir como um tutor, certo? Então o que acontece? Os textos eles são produzidos dessa forma. Tanto é que os textos raiz... Roberto, isso é um texto Nutella? Não, cara, deixa de brincadeira. Texto raiz, ou seja, os textos raiz, eles não têm comentários, eles são texto raiz em si. Para manter a tradição oral, que significa o quê?
Não é que tu seja um incompetente. Não é isso. Mas é que esses textos, eles não surgiram de ideias sobre a realidade. Eles surgem da experiência daquilo. Então eles fazem de um jeito que tu pode vislumbrar o ensinamento, mas você tem a sensação de que, poxa, tem alguma coisa aqui que eu não sei o que é. Se eu ajustar o ângulo de onde eu tô vendo, eu consigo fazer. E é a mesma coisa que você está fazendo uma receita. Você leu uma receita, mas existe uma diferença entre ler a receita e colocar a receita em prática. E aí, isso é um pouco perturbador para a gente, porque a gente é estimulado dentro do nosso imaginário a ser independente. E esse independente, isso é um deboche, tá, pessoal? Esse independente é tão independente que a pessoa não considera a própria ignorância dela sobre o texto. Ela não considera que, por exemplo, nossa, eu estou no capítulo 4 do livro. É um livro curto, né? Só tem 110 páginas. Meu amigo, você está prestando atenção no que você está dizendo para mim? É um livro curto de 110 páginas. Aí eu já estou no capítulo 4. Você conseguiu experimentar isso que está sendo colocado em prática? Ou você leu e entendeu? Aí é assim, vê se não é assim. Aí agora a gente vai entrar na prática de hoje, que é o hábito. O hábito do eu. Eu gosto desse termo hábito do eu porque é um trocadilho. Hábito, espaço, do eu. E hábito do eu mesmo, porque às vezes a pessoa está tão imersa naquilo que ela precisa bater um pouco para ela poder acordar. Porque ela está muito imersa naquilo. Né? Então, ela se dá conta de que, por exemplo, eu li e entendi. Aí vê se não cai nos extremos, que é assim, não, eu tenho um problema que é assim assado. Isso que você está me dando é muito simples, não vai resolver o meu problema. Aí o cara, começa aí inspirando, expirando, relaxando as sensações do corpo, relaxando o movimento da energia, relaxando essas coisas. Não, você não entende o meu problema. Aí o cara, então tá bom. Então eu vou te dar uma instrução mais, né, I've got the power, né? Tipo, vou te dar aquela instrução. Não, essa instrução é muito complexa. Ela é muito etérea, né? É muito abstrata, assim. Ou então a pessoa pega aquilo e ela começa, em vez de tentar respirar fundo e tentar se colocar no lugar de onde aquelas palavras estão saindo, ela pega aquilo e traz para o imaginário dela. Aí o que acontece? Começam a ter comparações, né? O que é que o budismo tem a dizer sobre não sei o quê? E o budismo e não sei o quê? E o budismo e não sei o que lá? Aí a pessoa esquece que o ponto original dos ensinamentos não é que aquilo vire um livro de receitas e nem vire uma revista Caras, né? O ponto inicial, o ponto central do ensinamento é que você introduza a contemplação na sua experiência diária. Então, quando eu falei que não tem o termo chamado budista, vocês sabiam disso? No Tibete, na língua tibetana, não existe alguma coisa para designar budista. A palavra que você usa para ser designado como budista é chamada de Nyampa, que significa aquele que olha para dentro. Esse Nyampa não tem alguma coisa dentro do nosso contexto, porque a gente poderia dizer, é uma pessoa introspectiva? Não, não é. Não é isso. Aí, em vez de a gente parar e dizer, isso é alguma coisa nova que eu tenho que internalizar, a gente pega e, como o hábito do eu, a gente fica tentando comparar algo que seja familiar para a gente. Aí o que eu estou dizendo se a gente for falar assim de uma maneira grosseira, o sistema educacional contemplativo, ele abarca tudo aquilo que a gente já estudou. Mas tudo aquilo que a gente já estudou até agora não abarca o sistema contemplativo. Tá dando para sacar, galera? Então o que acontece? Eu consigo escrever melhor, eu consigo ter ideias melhores, tudo isso tá ok. Mas se eu pegar isso e tentar pegar a forma contemplativa de olhar e tentar encaixotar dentro disso, eu estou gerando um novo samsara dentro disso. Então o que acontece? Tem até que eu chamo aqui histórias operacionais, que é assim, eu queria deixar bem claro, né, que a maioria das histórias que eu conto aqui são histórias que aconteceram comigo, não porque eu sou a favor daquela coisa de histórias de superação. Eu odeio isso.
Aí é assim, bota uma luzinha de fundo aqui, uma musiquinha, que em geral é alguma música clássica, né? Ou alguma música assim bonitinha de fundo. Bota uma voz assim narrando, quase que uma voz assim de dificuldade, que fala assim e tal, e não tem trêmulos, e é uma voz que nos encanta. E aí vai mostrar uma pessoa que teve uma superação, não sei o que. Eu odeio isso, cara. É sério. Então, quando eu uso os exemplos aqui comigo, é simplesmente para dizer o quê? Que tipo, é como se eu estivesse tirando um sarro comigo aqui dentro. Não me achem que eu sou exemplo de alguma coisa. Se vocês quiserem, eu passo o número das minhas 3 ex e o número da minha esposa, né? Para vocês tirarem o nada consta, né? Não, Roberto tá falando isso porque Roberto é humilde, não sei o quê. A gente tem essas coisas, né? A gente não acredita que ele está dizendo. Roberto é humilde, não sei o quê. Não, então eu passo aqui. Né? Passo aqui, pai, vocês tiram lá, ó, o BO, manda aí. Né? Uma vez a pessoa perguntou, você tá aí meditando, né? Praticando há mais de 10 anos, não sei o quê. Eu, você tem problema, não sei o quê. Pô, tu quer os problemas que eu tenho em ordem de prioridade ou em ordem alfabética? Escolhe aí que eu te mando por e-mail a lista, né? Então a gente tem aquele imaginário do que parece que é um início, meio e fim. Uma coisa que a gente traz, não é uma coisa que é uma coisa minha, do Ricardo, da Daniela ou da Patrícia. É uma coisa que a gente traz, galera. Né? Aquela coisinha do, não vou copiar e depois eu tiro a xerox do caderno da menina mais organizada da sala, né? E aí eu estudo em cima da hora, tiro uma nota boa e acho que eu estudei, né? Eu lembro, por exemplo, eu estudava, sei lá, alguma cadeira lá, eletrônica, sei lá, alguma cadeira da faculdade. Eu tinha 2 livros para estudar em 6 meses. Isso não existe, pessoal. Não existe você estudar 2 livros em 6 meses, pô. Não existe isso. Não tem como. Não tem como. O que você vai fazer é você ter recorte. Você tem recorte do livro. Óbvio. Mas você internalizar aquilo. Aí eu tenho, por exemplo, aqui histórias operacionais, né, gafes, que aconteceram quando eu era da lojinha do SEB, né? Eu não cheguei no SEB já sendo facilitador e nem tutor. Eu cheguei ali como alguém que está perdido na vida e está tentando se encaixar ali dentro e vai participando das reuniões, então você vai participando dos lugares. E teve uma época que eu fiquei na lojinha, né? Então as pessoas chegavam, assim, eu vou dizer o que é que se passava na minha cabeça sem filtro, né? Que era assim, a pessoa chegava e dizia, tem livro para iniciante? Eu dizia, tem, são esses aqui. E esse aqui? Aí eu, olha, esse aqui é um livro de aprofundamento. Ah, tá. Aí a pessoa ficava parada assim, perguntava e dizia, não, porque eu tô chegando agora no SEB e eu queria entender melhor os ensinamentos, não sei o quê. Eu, tem esses aqui para iniciante. Aí a pessoa dizia, mas e aquele de aprofundamento? Eu ficava, meu irmão, essa porra é doida, velho. Ele acabou de perguntar que tem livro para iniciante, bicho. Ele acabou de dizer que acabou de chegar no SEB. Aí ficava, esse de aprofundamento tem mais instruções, né? Não sei o que. Tem mais instruções. Mas são instruções que são mais difíceis. Então eu quero esse. Aí eu dizia, meu irmão, eu na minha cabeça, né? Tu acabou de chegar, pô. Como é que tu quer o negócio que é mais difícil, entende? Aí daqui a pouco eu, olha, você tem certeza, não sei o quê. Quanto é? Quanto é? Débito ou crédito? A gente não, no momento a gente não trabalha com débito ou crédito, não. Vocês não querem vender, não, é? Olha, é porque é assim que funciona. A gente não trabalha com débito ou crédito. Pode fazer, não tinha Pix, pode fazer cheque ou pode usar dinheiro. Se você vai levar esse livro mesmo, a pessoa já olhava para mim com aquele olhar que olha de baixo para cima, do tipo, você sabe que você acha que tá falando com quem, né? Aí eu pensava, pô, eu acho que ela achou que essa pessoa achou que eu tô dando uma indireta, né? Aí eu ficava calado. Ué, tá, quer levar o livro, leva, pô. Aí depois eu fui entendendo que é assim, é como a gente é acostumado, pô. É como se fosse assim, quando eu digo que esse é para iniciante e esse é de aprofundamento, a pessoa diz, eu não tenho muito tempo, tá ok. Eu acho que eu consigo entender, porque eu sou uma pessoa educada, assim por diante. E é muito simples. Se tem alguma coisa que é de aprofundamento, provavelmente essa coisa de aprofundamento tem mais detalhes que eu vou tentar ver. Aí não dava nem 3 meses, assim. A pessoa voltava
e em geral eu entrava em contato, dizia, não estou conseguindo entender, tal, não sei o que, eu ficava, tá bem, tem algo que eu possa ajudar. Aí eu fui vendo isso, né? Eu fui vendo assim, eu não sou o tipo de pessoa que vai ficar enchendo o saco da pessoa, e eu vou só dizer, tem alguma coisa que eu posso te ajudar? E aí eu fui vendo que aquilo era uma coisa geral que acontecia, assim. É como se a gente quisesse saltar etapas, achando que a nossa bagagem educacional que a gente traz, né, o bacharelado, assim por diante, papapá, ela já nos ajudasse a entrar na questão da vida contemplativa. E aí eu estou explicando isso, galera, por quê? Porque não achem que o budismo é uma coisa do outro mundo, mas eu acho que precisa ficar claro a forma como a coisa tem funcionado. E aí, por que eu estou falando disso? Porque como é que vocês vão ter critério para ter credibilidade ou não sobre o que é que está sendo passado para vocês? Como é que eu tenho critério para saber o que é que está sendo passado para a gente até aqui? Porque daqui a pouco vocês vão ver, vai surgir um bocado de mestre autossurgido, que eu chamo professor de sumário, que é uma galera assim, que leu, aí, eu entendi. Entender ajuda, meu amigo, mas tem que contemplar. Se não contemplar, é o que acontece. É como se na hora H você vai querer acionar e aquilo não vem. Por quê? Porque a natureza do pensamento é impermanente, pô. Aí eu falo isso lembrando que é o quê? Olha, não se importa muito com a quantidade de volume de coisas que tu vai aprender. Se por acaso isso aconteceu com alguém, dá uma risada assim, alivia o coração, porque todo mundo que eu conheço já passou por isso, né? Não é à toa que, por exemplo, eu volto hoje para O que Não Faz de Você Ser Budista, eu dou risada do cara que começou lá em 2011, porque esse foi o segundo livro que eu comecei. E eu, acabei o livro em um mês. Mentira, porra. Se tu me perguntasse alguma coisa do livro, eu não sabia falar nada. E eu tava me achando, né? Poxa, acabei um livro budista em um mês, tal, não sei o quê, papapá. Hoje eu volto e tô risada, né? Ou seja, aquele Roberto lá, ele tava dentro de um imaginário, que dentro do imaginário onde ele estava, aquilo era válido. Mas para dentro do imaginário que a gente está vendo, é uma coisa assim, galera, para uma vida inteira. Tanto é que eu gosto de dizer, até hoje, eu não ouvi da boca de nenhum professor reconhecido que eles tiveram alta. O que eu vi é que essas pessoas estão tentando, dentro do possível, ajudar. E se não conseguir ajudar, não provocar mais confusão. Então é mais ou menos assim, como eu falei lá no começo, eu não me considero uma pessoa pessimista. Mas assim, se prepara que o tsunami está vindo. O que é o tsunami? Tu vai pegar um bocado de informação e tu vai cruzar essas informações para dar o revertério na cabeça das pessoas. Ora, não faz nem 5 anos a gente teve uma eleição onde o presidente provou que o home office funciona. Porque eu não lembro dele ter ido para nenhum debate. Vocês lembram? Eu não lembro. E o cara simplesmente gerava fake news, pô. Imagina o quanto de pessoas hoje não seriam desempregadas se ele usasse aí essas inteligência artificial para gerar lero-lero. Então é isso, sabe? Então, te prepara, como diz o poeta, que o tsunami está chegando. Aí o que acontece? Quem está aliado com os ensinamentos, e aí eu volto a dizer, eu só falo do budismo porque eu teimosamente peguei isso aqui e achei que essas coisas são verdadeiras e tentei aplicar. Mas poderia ser qualquer outra tradição. Quando eu falo tradição, é métodos milenares que já foram testados por outras pessoas, pô. Galera, um dos meus venenos principais é a preguiça. Então, a primeira coisa que eu fiz é, eu não vou tentar reinventar a roda, porque eu sou preguiçoso, certo? Então eu quero saber o que é que já está funcionando, pô. Tipo, tá lá o cara, eu quero inventar como é que faz para surfar. Beleza, vai lá fazer isso do zero. A primeira coisa que eu fiz é, peraí, deixa eu ver como é que isso aqui funciona. E, naturalmente, deixa eu ver qual é o caminho de saída. Porque
Se tiver que me filiar ao sindicato dos budistas, eu paro. Eu vou pedir demissão e vou fazer outra coisa. Sei lá, vou virar coach, vou virar alguma outra coisa, certo? Mas, para mim, isso foi o principal, que é Prajnaparamita já de cara, e o ponto central é tu vai virar budista como alguém que está fazendo um tratamento. E depois tu sai. E o ponto central, eu podia experimentar aquilo sentado. É fácil, pessoal? Não, a instrução é simples. De fato, a instrução é simples. A instrução de meditação é simples, mas é fácil? Não. Mas é algo que pode ser praticado. Não tem ninguém dizendo faça isso ou faça aquilo. Como exemplo, tem aquela... Eu já falei isso, mas é bacana falar, né? Tem aquela seita lá, onde tem um mestre, que o nome do mestre era um nome chinês lá, e eu vou dizer que é o mestre Ha. Aí o mestre Ha, né, tinha excelentes discípulos, né, vários alunos, tal, não sei o quê, papapá, vários seguidores no Instagram, não sei quantas mil visualizações no YouTube, né, bombou, lacrou e por aí vai, né, não sei quantos cursos vendidos na Hotmart e por aí vai. Aí aumentou o número de alunos, né, aí ele, façam não sei o quê, a galera, pô, o mestre Ha tá mandando, eu vou fazer. Aí ele começa a falar coisas muito bonitas, elaboradas, tal, não sei o quê. E o cara era um bom orador e por aí vai. Aí tem uma hora que ele diz assim: eu quero que vocês se levantem e matem a primeira pessoa que vocês encontrarem que esteja grávida. Aí a galera levanta e vai. Aí tem um cara que vai lá e pergunta: mestre, você realmente falou isso? Aí ele diz: graças a Deus, é a primeira pessoa que realmente me ouve nesses anos inteiros de aula. Todas as outras pessoas só estão aqui querendo me bajular. Isso é profundo, pessoal. É óbvio que ele não diz graças a Deus, não, porque isso é um conto chinês. Aí o que é que ele está falando nisso? Que é, pega o que está sendo falado, tenta internalizar aquilo, tenta questionar, tenta ver se aquilo faz sentido ou não. Porque as pessoas estavam tão preocupadas em se tornarem pessoas especiais dentro da espiritualidade que esqueceram de questionar. Peraí, como é que eu vou sair daqui e matar a primeira pessoa que estiver grávida que aparecer? Isso não faz sentido. Pois é, mas se você estiver cego dentro de algo, tentando buscar algo que não seja a verdade por trás daquilo, você começa a fazer coisas que extrapolam o senso comum e extrapolam a própria natureza do bem-estar, né? Então, quando a gente fala dessas coisas todas, eu estou falando disso por quê? Primeiro, para a gente lembrar que não é uma coisa que a gente vai internalizar do dia para a noite, para a gente rir um pouco mais de tipo, pô, eu passei esse tempo inteiro vendo dessa forma e ver um Roberto e diz que é de outra forma. Mas eu não estou falando isso como alguém que quer te parar, não. Eu estou falando isso como se fossem rotas do Waze. Aí cabe a pessoa seguir ou não, né? Agora, já pensou a pessoa tentar descobrir isso sozinha? Esse aqui é o ponto, né? E daí, por que eu estou falando dessas coisas todas? Porque o capítulo que a gente vai falar hoje é justamente hábito, o aliado do eu. Então, o que acontece? Qual seria a principal contribuição do Dharma para a compreensão da natureza humana? A principal compreensão foi simplesmente que quando o Siddhartha sentou em meditação, ele não inventou a meditação, mas ele aprimorou o processo de meditação de modo que ele entendeu qual era a verdadeira natureza desse eu que a gente tanto fala. Então ele se deu conta de que, por exemplo, página 79, quando eu digo eu, o problema não é eu dizer isso. Mas o problema é eu achar que esse eu, ele existe de modo separado e independente da mente que está criando essa realidade. E por apego e por fixação, eu acabo gerando uma ignorância a esse processo de como o eu surge e ele cessa. Por isso que o primeiro selo
já é um selo que a gente poderia assim, é um selo que nos ajuda a estabelecer boas relações. Então, se eu não introduzir esse aspecto do contemplar, o primeiro selo ele vai parecer uma teoria sociológica, assim. Ah, que legal, eu vou parar aqui e vou analisar como que a interdependência se dá no Japão. Ah, como que a interdependência se dá aqui ou lá. Só que, na verdade, o primeiro selo, ele é poderoso, que é como que tu vai andar no mundo tentando evitar produzir sofrimento e tentar trazer benefícios. O primeiro selo já dá isso. Aí você entende que, por exemplo, quem tem essa compreensão no primeiro selo, das 4 relações, ou seja, são 4 responsabilidades que a gente já tem. Eu não sei se o melhor termo é responsabilidade, tá? Mas é no sentido assim, que tipo, o que eu puder fazer ao meu alcance, eu vou fazer. Eu não vou delegar isso. Por quê? Porque é o que está no meu alcance, pô. Como é que eu vou delegar isso para outra pessoa? Não posso. Isso seria contraditório ao próprio ensinamento. Né? Então tu começa a ver que quando a gente está fixado ao apego, eu começo a ter uma ignorância sobre essa questão do quanto eu estou fixado a essa bolha, né? A gente também pode chamar de auto-engano. Mas em geral, pessoal, a gente passa anos, meses e por aí vai sem se dar conta disso. Porque como ele falou no capítulo anterior, né? No capítulo anterior não, no tópico anterior, onde ele diz o quê? Ele diz que, primeiro, ele fala sobre o quanto estamos inconscientes desse processo. E segundo, ele também se dá conta de que a gente olha e se identifica com esse eu muito rápido. As sensações, as percepções e por aí vai, né? A gente não consegue, por exemplo, introduzir impermanência no meio disso. Então é muito profundo que antes de você começar a sonhar uma nova interdependência, você já inclui a impermanência junto. Por quê? Porque aí tu não está sendo levado por apego e fixação. Tu tá vendo a coisa como ela é. Aí tu tá vendo o quê? Quem é que sofre mais? Quem não consegue ver essas coisas. Então, só o fato de a gente falar isso, a gente já começa a perceber que o sofrimento ele pode ser mais maleável. A maneira como reagimos ao sofrimento, né? Então a dor aparece, mas a maneira como eu reajo aquilo ao sofrimento. Naturalmente, isso é um trabalho para uma vida inteira, que a gente não acha que isso vai ser uma coisa que vai ser resolvida em minutos, que vai ser resolvida em 2, 3 meses. Ora, numa vida real, você vai para uma academia. Você precisa de pelo menos 3 meses para começar a ver resultado. Numa vida real, se você começar a investir grana, eu não sou dessa área, mas eu tive amigos que eram dessa área, você precisa de um tempo para aquilo ter retorno. Então que a gente não seja ingênuo de achar que, eu sentei agora para meditar, já vou mudar tudo. Não, não vai. Você começa a ter consciências mais amplas sobre o próprio corpo, sobre as próprias sensações. E você começa a ver, que eu gosto de falar, como se fosse o médico e o monstro, né? Por exemplo, hoje eu usei o exemplo no Instagram do Senhor dos Anéis. Aí tem uma hora que o Gollum, que é o Sméagol, ele fala no plural. Eu não sei se vocês lembram do Senhor dos Anéis. Ele fala uma coisa assim, nós precisa pegar o anel. Então é como se fosse é mais ou menos isso que você começa a ver. Você começa a ver, o que é isso que está falando aqui dentro, né? E por uma questão de sabedoria do espelho, você começa a ver que as outras pessoas também estão no meio disso, né? Então, a gente começa a entender que o problema não é essa experiência alguma coisa surgir. O problema é a fixação, apego e, naturalmente, a ignorância desse processo. Ou seja, como eu não consigo ver com profundidade o que é que está acontecendo, eu acabo ficando viciado em usar o eu de uma maneira centrada. Eu gosto de explicar isso, sabe? Porque
Porque tem uma frase que eu vi logo no começo, assim, e não foi no Dharma em si, mas assim, eu estava buscando, eu estava olhando para a vida assim, pô, isso aqui está um pouco sem sentido. Eu não sabia o que era exatamente, né? Mas estava um pouco assim, sem sentido. Assim. Aí eu vi uma frase, assim, num rodapé de e-mail, que era assim, venda sua esperteza e compre perplexidade. Aí isso é do Rumi, ou é Rumi que se pronuncia. Aí eu disse, nossa, que coisa profunda, né? Venda sua esperteza e compre perplexidade. Por quê? Porque você começa a ver que quando você começa a ter essa consciência desperta, que é impessoal, gente, vocês começam a ficar perplexos sobre o quanto de coisas passam batidas no dia a dia por indiferença, justamente porque você está auto-absorto. É tanto eu, que você não vê as coisas acontecendo ao redor. E quando a gente fala isso, é natural que a gente comece a sentir uma certa vergonha. E eu queria apoiar vocês, não é para vocês serem sem vergonhas, não é isso, mas que a gente se apoiasse mutuamente de que, olha, isso é um processo longo, né, de fixações que a pessoa ela cria sem se dar conta, né? A questão do eu social, por exemplo, pessoal, a gente cresce como se fosse assim, existem vozes que eu não sei bem quem são essas pessoas que vão dizer o que é que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. E o quanto a gente atribui peso a isso sem se dar conta, sem ter consciência, né? Hoje mesmo uma amiga mandou um relato que, pô, fiquei muito emocionado com o relato de como que aquilo estava funcionando na vida dela e como ela está persistindo naquilo, né? Então, não é pra gente ser sem vergonha, né? Seja sem vergonha. Não, não é isso. Mas pra gente que a gente entenda assim, vai levar um tempo pra gente ter o que a gente chama de eu útil. Não é útil no sentido de, de utilitário, né? Por exemplo, é um pouco vergonhoso como a gente olha para as relações, tá? Eu não queria falar sobre isso, mas eu vou falar. É um pouco vergonhoso assim, que a gente olha para as relações com uma visão utilitária das coisas. Então, dentro dessa visão utilitária, eu estou sempre checando o meu índice DAC. Vocês já ouviram falar desse índice? Índice DAC. Vou até escrever aqui. Índice DAC. Vocês já ouviram falar desse índice? O índice Já ouvi DAC. falar, mas se me perguntar o que é, só Deus sabe. Não lembro mais não. O índice DAC é o índice de desejo, apego e controle. Então é como se a gente literalmente traçasse uma Show. linha imaginária entre eu e o outro e eu fico checando assim, peraí, se eu tiver mais desejo e apego, eu aumento o nível de controle aqui e eu acho que a relação tá bem assim. Se eu não tiver, a relação, né? Olha o dedinho, isso é uma, né? Ganha likes, senão não ganha. Aí o que acontece, pessoal? Se eu estiver criando, seja qual for a relação, a partir desse índice DAC, quando tiver a primeira tempestade, a árvore não vai ter raiz, pô. Porque não dá tempo daquilo criar raiz. Porque eu estou puxando o cabo de guerra do meu lado de cá e o outro lado vai dizer o quê? Vai abaixar na trincheira e vai levantar assim e dizer: ah, é? Peraí, eu vou bolar uma estratégia aqui e vou contra-atacar. Peraí, espera aí. E isso, vocês vão ver tragédias do tipo... o André falou isso pra mim. O André é um amigo, advogado, que diz: porra, eu preciso praticar mais essa meditação aí, porque eu já ouvi coisas do tipo separação de casal e tinha muita grana envolvida. E aí, no meio de uma conciliação, um apontar o dedo na cara do outro, assim, dizendo: você acabou com os meus sonhos e eu vou ficar com tudo que é seu, como se fosse uma punição. E ele dizendo assim: Roberto, tu não tem ideia, parece caso de família mesmo, baixaria. E ele dizendo: pô, não são pessoas com baixa escolaridade, que tem isso e tem aquilo. Aí eu falo: pô, peraí, André,
A gente tá falando de emoções, pô. Emoções não tem CPF. Aí esse bicho tem umas sacadas, não sei o que. Pra gente que tá aqui no grupo, pessoal, a gente já sabe disso, né? Emoções não tem CPF. Então a gente olha para essas coisas e vai olhando, né? Eu gosto desse termo índice DAC porque é um termo, é uma coisa que dá pra gente falar com as pessoas. Então, por exemplo, em vez de chegar para a pessoa e dizer, você é uma pessoa muito controladora, aí você diz, olha, você já checou o índice DAC hoje? Não. Fale mais sobre isso. Aí tu fala, né? É um meio hábil que tem. Então o que acontece? Será que a gente já parou? Aí, ó, quando eu falo parar, não é um parar forçado, é um contemplar. É um silêncio, é você parar em silêncio, de modo honesto, e olhar, olha, quais são as consequências desse movimento de desejo, apego e controle? Aí tu paga. Peraí, primeiro eu me perguntei quais são os movimentos do desejo. Aí tu para. Se pergunta. Pega um exemplo, pega dois exemplos. Em geral eu gosto de falar três exemplos. Porque mais do que isso a mente fica fomentando, né? Então, três exemplos. Para onde que o desejo está me levando? Quais são as consequências do apego aqui dentro? Quais são as consequências do controle? Aí a pessoa vai cantar o quê? Leandro e Leonardo. Porque ela vai dizer o quê? Se ela estiver contemplando, ela vai dizer: não tenho nada para dizer. Só o silêncio vai falar por mim. Aê! Né? Leandro e Leonardo, grandes contemplativos. Dá trabalho pensar nessa besteira, pessoal. Mas é um jeito de quebrar o clima, né? Apesar de tanta dor, vai ser melhor assim, né? Aí tu começa a perguntar: nossa, isso aqui é o que acontece com 15 minutos de meditação. Aí eu olho para os outros. Aí a pessoa diz: nossa, esse ser que está aqui dividindo a cama comigo também deve estar passando por isso. E as pessoas na sociedade, pessoal? A gente acabou de perder a grande Ritalina. E as pessoas na sala de jantar? Puta merda. Então, pá, 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 pá. E a natureza, pessoal? Por exemplo, uma coisa que eu estou sentindo bastante, eu não sei como é, o Ricardão talvez pudesse falar também, eu não sei como é lá na Bahia, mas em Recife eu só tenho duas estações, que é verão e verão com chuva. Somente. Aqui, mais para o sul, você tem as estações um pouco mais definidas, assim. Então, eu senti naturalmente que o quê? Quando tá no verão, eu me sinto mais vigoroso. Quando tá uma coisa mais outono frio, é natural que o teu movimento vai baixando. Ou seja, tem alguma coisa que eu precisaria aprender com a natureza. Se eu tento impor um ritmo do meu jeito contra a natureza, pode ficar tranquilo. A natureza é tão sábia que ela não ataca, ela não faz nada. Ela diz: pode ficar tranquilo que em algum momento isso vai aparecer. Que é a crítica que a gente tem a essa questão do novo Deus, que é a ciência, né? Se a ciência fosse realmente tão, 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 tão top, como é que a gente está tendo problemas climáticos, pessoal? Tem uma coisa aí que está estranha. Aí a pessoa viu interdependência, ela diz: como é que eu quero criar um bem-estar para mim, para o outro, para a sociedade, para a natureza, sem olhar esses fatores dentro de um longo prazo? Não tem como, pô. Eu tenho que pensar sempre em uma coisa assim, a longo prazo, como que isso se dá? Então eu não faço passadas Eu largas. tava saindo, né? Eu tinha pagado tudo, mas você pagou, tá sem contar saindo. Ela falou assim, Eu não faço passadas largas. Eu tenho um movimento que é um movimento seguro, né? Então o que acontece? Dentro disso, é muito importante quando a gente vai trabalhar com a questão das emoções, que a gente introduza a questão de Maharaja. Todos vocês já ouviram falar de Maharaja? Então, tranquilo. Então eu vou passar rápido, né? Que é o quê? O budismo não trabalha com o centro do bem e o centro do mal. Ainda assim, a origem dos nossos problemas é o que a gente vai chamar de Maharaja. Então, pessoal, isso aqui é uma coisa que eu tenho pensado bastante em trabalhar.
principalmente com as pessoas que estão chegando pelo YouTube e pelo Instagram. Que é o quê? Poxa, você nasce dentro de uma coisa que é o pecado. Você nasce dentro de uma coisa que é a rigidez. Você nasce dentro de uma coisa que você vai para o inferno. Aí você escuta um negócio desse, você diz, isso é impossível. Então ele vai deixar bem claro que Maharaja nada mais é do que o apego ao eu. E isso o Siddhartha identificou como se fosse um médico que olhou e disse, olha, tem como sair disso. Então vocês vão ver que, em geral, quando eu vou falar de uma coisa do budismo, embora eu não gosto de falar muito da parte dos problemas, eu gosto de falar mais da solução, porque a gente não tem muito tempo, né? Então, se a gente puder lembrar disso, pessoal, a gente vai... Não é que os problemas não vão mais surgir. Hoje mesmo eu estava na aula de aprofundamento com o Lama Santa e ele falou, estou passando por uns problemas aqui e tal, não sei o quê, e eu venho para cá dar aula para vocês e parece que aqui eu tenho a sensação de que eu estou de férias. Quando eu volto para casa, o Sansara começa a me demandar. Ele é bem honesto, né, com os alunos dele e tal, não sei o quê. Então o que acontece? A gente começa a ver que é o quê? Que, embora a Maharaja apareça, ele é como o artista que está girando um arco de fogo. Não sei se isso é comum nas capitais, eu só falo daquilo que eu vi, mas em Recife você vê ali na Rosa e Silva, né? Você vê ali pela Zona Norte e tal, que é artistas de rua. Então você para e eles começam a fazer malabarismos, coisas do tipo lá, e no final eles passam o chapéu e você coloca o seu trocado lá. E um desses artistas de rua que eu lembro era um que cuspia fogo, assim. Pum, pum, pum. Eu lembro de fazer isso. Aí ele subia numa... Eu não sei como é que é o nome. Parece que é uma bicicleta, mas não... É o quê? Monocicleta? Não sei. Aí ele sobe em cima assim e fica cuspindo fogo sem cair. Né? Aí ele depois passa e vai. Então, o que acontece? Aquilo chama a atenção, é encantador, mas você entende que, peraí, para esse fogo aparecer aqui, ele veio de algum lugar. Ele não veio do nada. Né? Isso aqui também aparece e depois cessa. No mínimo, se eu ficar encantado, eu confio na interdependência que alguém de trás vai dizer filho da puta! E vai buzinar para eu andar rápido. Essa interdependência tem lá em Recife, né? Quem aprende a andar no trânsito de Recife aprende a andar em qualquer lugar. É muito ruim o trânsito. É pior do que o do Rio de Janeiro. É sério. Aí o que acontece? Eu confio na interdependência e eu também confio na impermanência, né? Porque o sinal bate e eu tenho que seguir. Então, quando ele fala assim de Mara, eu até botei aqui, entre aspas, no roteiro de apoio, Mara se acha. Por quê? Porque dentro da bolha, quando surge a bolha, a pessoa tem uma sensação de ser poderosa, né? De tipo, de estar tá sempre faltando, nada satisfaz. A pessoa vira fã dos Rolling Stones, né? Eu acho que quando o Mick Jagger fez a música do Satisfaction, ele leu os 4 selos, sabe? I can't get no... A pessoa tem uma sensação de que tá indo bem, mas na verdade ela pode estar entrando de gaiato no navio. E tem isso que eu realmente gostaria que a gente pudesse olhar para a questão do autocentramento não como uma coisa pecaminosa, mas como uma ação possível da mente, onde de fato você percebe que a mente está autocentrada, mas que você também percebe aquilo que a gente chama da mente aberta, coração aberto. É isso. A gente só tem 3 experiências, pessoal. É o chão que a gente pode tocar com os pés, se o coração da gente está aberto ou fechado, e se a mente da gente está espaçosa ou não. Só tem isso, pô. O resto é... Roberto, você está muito pragmático. Eu quero uma coisa que seja explicada. Meu amigo, você já experimentou passar um tempo longe de uma pessoa que você ama? Quando você volta assim, você tem uma sensação de estar aberto ao mundo. Pois é, aí você consegue fazer isso nem que seja por minutos. Daqui a pouco tem alguma coisa que te arrasta.
Aí tu diz, tá vendo, passei uma semana fora, mas a toalha ainda continua em cima da cama. Aí daqui a pouco alguma coisa arrasta, pessoal. Mas esse coração aberto tá aí. Porque a gente não trabalha com uma coisa que é, vamos descobrir uma nova habilidade assim, assim, assado. Não é assim que o budismo trabalha. O budismo trabalha aqui com o que é que nos leva à ausência da virtude, o que é que nos leva à ausência do bem. É isso. Né? Então, sintomas de Maharaja, né? Sintomas de Mara. Né? Ávido por atenção. Nossa, vocês vão ver. Você tem uma coisa, tem uma expressão que o pessoal usava muito, que é assim, minha gente, e aí bota a mão aqui na boca, vou te contar um babado. Eu não sei se isso é local, eu não sei se isso é local lá de Recife. Né? Minha gente, vou te contar um babado. Aí vocês vão perceber, pessoal, nossa, o quanto eu tô aqui falando para essas pessoas e tem uma vozinha lá dentro, né? Por exemplo, tem uma coisa que eu vou contar para vocês. Aí aparece lá no Instagram, não sei o quê, você é um professor maravilhoso, você não sei o quê. Eu na minha cabeça, Márcia Bage é melhor, pô. Pronto. Né? Já para não deixar a Maharaja, pessoal. É muito fácil cair, né? Tenho minha referência aqui. A Márcia Bage com certeza é professora melhor. Para que eu vou cair nessa ladainha? Por quê? Porque basta tu se movimentar que vão ter os 4 eus. Se tu criar apego a um desses aqui, tu não consegue se movimentar com lucidez. Tu fica trancado. Mais na frente a gente vai falar que o quê? Quais são as estratégias que Maharaja usa quando ele quer burlar esse processo, quando ele quer mascarar a lucidez. Aí a gente vai ver ávido por atenção, né? Eu lembro, eu tenho um sobrinho que é o João, e aí quando ele completou 6 meses, a mãe liberou. Pá, a mãe é bem terra assim, pá. Aí a mãe só liberou visita com 6 meses, pá. Aí era assim, pô, a criança de 6 meses, pessoal. A criança não tá nem aí pra ninguém, pô, a criança quer ser criança. Aí você ouvia coisa do tipo, nossa, eu fui abraçar o João e ele não me deu atenção, não sei o quê. Peraí, pessoal, tu quer atenção de uma criança de 6 meses, pessoal? Isso é carência, não é? É sério? Aí o pessoal olha um pro outro e a gente dá uma risada, mas no fundo a gente sabe que isso traz sofrimento, que é o quê? Olha, você está querendo a atenção de alguém que não tem como te dar atenção. Aí Maharaja também se acha esperto. Maharaja acha que vai burlar a impermanência, acha que vai burlar a interdependência. Não tem como. Maharaja também é um pouco presunçoso, né? Do tipo, pra que eu quero professor de meditação e budismo se eu tenho um chat GPT? Vai nessa. Vai nessa. Né? E o que acontece? Ele vai enfatizar que o hábito nos enfraquece. O hábito de contemplar as práticas, de meditar, enfraquece o hábito de reificar a Maharaja. Né? Então ele diz, mesmo os hábitos mais simples custam a morrer. Isso fica claro quando a gente tem uma relação íntima. Por exemplo, eu gosto de falar de relação de irmão, porque parece que irmão, principalmente irmão mais velho, parece que tem como é que é? Como é que é o nome, rapaz? Uma procuração de que pode esculhambar os outros, né? Então o que acontece? Tu começa a ter intimidade ali com o irmão, daqui a pouco tu mete uma chulapa assim que o irmão, pô, que é isso? Né? Mais respeito, por favor. Ou seja, você começa a perceber que quanto mais intimidade, você começa a perceber que a outra pessoa é uma pessoa que tem liberdades e que pode ser arrastada por Maharaja. E assim como nós, ela está tentando fazer o melhor. Agora, quem vai fazer melhor, entre aspas, não é um melhor dentro do Sansara, é a visão mais ampla. Por exemplo, eu coloquei um vídeo lá sobre Compassion Needs, que é muito bonito, que é a Lama Tsering falando da experiência dela, né? Onde ela era uma pessoa que ela era muito orgulhosa. Então, para ela é assim, isso é o certo, isso é o errado,
e a pessoa precisa ser punida e não sei o que, não sei o que lá. E ela fala também que ela veio de uma cultura americana, norte-americana, que isso é enfatizada no meio onde ela nasceu. Então, pessoal, quando a gente olha para uma pessoa, é como se fosse um processo de descoberta do outro mesmo. A gente acha que, tô convivendo com essa pessoa, né? Eu já sei quem é a Esmeraldina. Eu já sei quem é Dulcinea. Se for Dulcinea de Taboso, aí é que eu sei mesmo, porque eu li Don Quixote, né? Aí você começa a perceber que não é bem assim, pô. Naturalmente a gente não fixa o outro, mas você começa a entender, dentro dessa interdependência que ele está se movendo, ele não tem como colher um resultado diferente. Por quê? Porque se eu plantar uma semente de maçã, não tem como colher jabuticaba. É isso, né? Então, ele vai falar que, por exemplo, você pode ter consciência de que fumar faz mal à saúde. Mas isso não convence necessariamente você a parar de fumar, especialmente se você sente prazer com o ritual, a forma delgada do cigarro, o jeito como o tabaco queima, a fumaça aromática que se encaracola entre seus dedos. O hábito do eu, entretanto, não é apenas um simples vício como fumar. Cigarros, tá? Aí ele vai falar sobre contradições. Eu vou deixar essa parte para vocês. Essas contradições são válidas, tá? Eu gostaria que quando a gente visse essas contradições, é natural que a gente pegue o escorrego da vaidade. Eu acho esse negócio bacana, porque não é natural. Solta uma criança no parque, ela pega o escorrego e pluf, e vai. Qual é o escorrego da vaidade? É que a gente começa a ver isso funcionar, aí daqui a pouco a gente começa a criar os degraus, que é, nossa, mas eu vejo isso e você não. Como, por exemplo, ele vai citar, ele vai dizer assim, eu gostaria de trabalhar como um socialista, mas eu não quero largar a vida de capitalista. Né? Eu abomino o sofrimento, mas eu adoro as causas do sofrimento. Então você começa a dizer o quê? Nossa, eu sou um poço de contradição. Tudo que eu for assinar, eu preciso abrir um parêntese e botar aos cuidados da impermanência e fechar. Pronto. Porque é o seguinte, a gente está numa sociedade, certo? Então, dentro da sociedade, dentro daqueles valores daquela sociedade, você vai ter que firmar acordos. Por quê? Porque se cada um quiser dizer o que tem que fazer, aquilo não vai funcionar. Aí a pessoa vai dizer, poxa, bem que o Buda disse, não assina nada, cara. Pois é, então se for assinar, bota lá, abre parêntese. Aos cuidados da impermanência, fecha parêntese. Aí Maharaja vai lá e cria um advogado. Aí o advogado vai ver um asterisco. O advogado vai ver um asterisco lá e vai dizer, isso aqui você não leu. Aí tu, bem que o Buda disse, eu não posso tomar refúgio em causas externas, mas eu tentei. Né? Então o que acontece? Quando a pessoa está viciada no eu, ou seja, quando a Maharaja toma conta da situação, ela começa a gerar indiferença, ela começa a gerar uma vaidade que a gente não comenta muito disso, mas o oposto da vaidade não é a humildade, é o vitimismo. Eu estou me achando tanto o centro de tudo que eu não vejo onde aquilo vai me levar. Eu caio no vitimismo, né? Eu também começo a entender o quê? Eu começo a entender que o jogo dos enganos da mente. Eu começo a também entender que será que existe uma saída para isso, né? Então eu começo a dizer o quê? Quando a pessoa está com excesso do eu, o problema não é o eu, o problema é o excesso. Aí ela quer tentar impor um ritmo a uma realidade que está em constante mudança e é interdependente. Aí ela vai dizer assim, olha, você não sabe como as coisas funcionam. Eu sei. Você sabe quantas vezes eu já fiz isso? Vem cá, o mundo é assim. Aí ela vai ter motivações. Motivação é assim, galera. Não é o que está sendo falado.
não é a análise do discurso, é o lugar de onde a pessoa está olhando para as coisas e ela acha que aquilo é natural. Ela não para se perguntar assim, pô, será que aqui essa é realmente a visão toda? Essa é realmente a visão mais ampla? Ela não consegue se perguntar. Aquilo é como se fosse um modo natural dela andar. Naturalmente a gente consegue perceber isso na Gênese, olhando para trás, e também consegue perceber isso nas pessoas ao nosso redor. O ponto central é perceber isso e perceber que é justamente porque isso aparece que existe a condição de liberdade. Isso precisa ficar claro. A questão dos ensinamentos do Buda não é que a gente lute contra o eu. Esse é o próximo tópico. Mas que a gente comece a ver liberdades que a maioria das pessoas não está vendo porque está apegada àquilo, está fixada ao processo de ignorância de como a mente se engana. Então, por exemplo, a primeira motivação é: o mundo é assim. Olha, o mundo é externo. Olha o dedo, como é que já vai. O mundo é externo. E, naturalmente, eu me movo a partir das minhas emoções e eu me movo. Eu me movo dentro de uma lógica que é materialista e hedonista. Dentro da lógica que é materialista e hedonista, eu sou imediatista. E eu me movo dentro das emoções. Quando as coisas saem do jeito que eu quero, eu fico feliz. Quando as coisas saem do jeito que eu não quero, eu vou punir o outro. Eu vou usar crime e castigo. Então, se eu tivesse uma guilhotina do meu lado, é assim, eu sou uma pessoa pacífica, mas o mais já é o sinal da soberba, né? Eu sou uma pessoa pacífica, mas se tivesse uma guilhotina do meu lado, eu sou uma pessoa do bem, mas... Então aqui, quando eu acho que o mundo é externo e eu sou vítima das circunstâncias, é como se eu tivesse a sensação de que eu preciso ser amado por todo mundo e eu preciso ser aceito por todo mundo. E eu não vejo que isso é um problema. Ora, se a pessoa que veio de uma cultura cristã, ela vai dizer, meu amigo, nem o cara lá, ele aconteceu... Pessoal, se não fosse uma traição, a gente não teria o cristianismo. Vocês já se deram conta disso? Dá trabalho pensar nessas coisas, mas não é. Se não fosse uma traição, a gente não teria. E ele disse, eu vou derrubar, e eu tô dizendo, eu vou falar 3 vezes que eu vou derrubar isso aqui, e dentro de 3 dias eu vou levantar. A galera, isso é um comédia, pô. Não liga porque esse cara tá dizendo não. Aí pá, tá lá, pô. Aí quando eu digo o mundo é externo e eu divido as coisas entre boas e ruins, tá lá. Vamos fazer um júri popular. Vocês querem soltar o inocente ou vocês querem soltar Barrabás? Pô, mata o cara, velho. Mas qual é o crime dele? Não sei, mas mata, pô. Mata, pô. Com aquele melzinho aqui, com aquele olho do jacaré, assim, o olho da cobra, né? Que é o olho da malícia aqui. Então, quando eu digo... Essa primeira motivação é simples. Eu olho para as coisas e as coisas são separadas. Então, é assim, eu separo. Ah, você é uma pessoa muito boazinha. Ah, você é uma pessoa má. Ah, você é uma pessoa ingênua. Ah, você é uma pessoa maliciosa. Eu não vejo que isso são posições de mente, né? Eu não vejo assim. Eu vejo aquilo como se fosse estático e separado de mim. Aí tem uma segunda motivação que é assim, olha, eu não acho que as pessoas são sempre assim. Não é síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, cresci assim, você sempre é assim. Sempre Gabriela, né? Eu acho que é assim, ó. Eu vou começar a fazer aqui uma pesquisa e vou começar a ver a partir de gráficos, análise e métricas. E eu começo a perceber que existe uma parcela da população que é assim, existe uma parcela da população que é assada. Eu começo a perceber que dentro de algumas condições aquilo gera um resultado, dentro de outras condições eu gero um outro resultado. E quando eu for questionado sobre os meus valores, eu vou medir força com o outro. Por quê? Porque eu tenho métricas que me ajudam a fazer. Em relação à primeira motivação, isso é um pouco mais legal, porque eu não estou sendo emocionalmente reativo. Eu não estou agindo por ressentimento e nem por raiva velada.
Eu estou agindo a partir de uma lógica. O problema é que se eu ficar fixado a essas análises métricas, eu começo a, de novo, separar as pessoas sem me dar conta. Depois eu me dou conta de que assim, olha, melhor mesmo seria eu desenvolver habilidades e estratégias para andar no mundo. Essa coisa de ser sentimental demais não funciona. Essa coisa de ficar analisando métrica também não funciona. Eu preciso ser pragmático. Ora, o que é que funciona? Funciona é ganhar dinheiro, pagar as contas, não sei o que, não sei o que lá. E vamos ter um plano de cargo e carreira. E, seu Ricardo, eu quero ver como é que está o seu relatório individual hoje, tá? Vou falar com o RH e as coisas vão se organizar dessa forma, entendeu? Nós precisamos nos organizar aqui em uma sociedade séria, com habilidades, né? E temos estratégias aqui, planejamentos, reuniões, né? E tudo vai se resolver. Aí a pessoa desconfia que não é bem assim. A pessoa desconfia que o avanço, o progresso e por aí vai é muito bonito. Na prática, é como se a gente esquecesse que tem uma pessoa ali do lado e você acaba virando uma peça de um xadrez. E a pessoa que está ali do lado talvez não importe. O que importa são os resultados que ela é capaz de fazer. O que é que eu acabo criando? Eu acabo criando pessoas que não são pessoas, são gladiadores. Aí depois eu fico, nossa, eu estou depressivo, nossa, eu estou triste, nossa, eu estou me sentindo sozinho. Pois é, qual é a interdependência que tu está criando, pô? Porque a gente tá olhando essas coisas agora como se fosse uma coisa meio deprê, não é. É que quando eu começo a ver essas coisas, por que eu vou perder tempo analisando tudo do zero? Aí o Bodhisattva vai dizer, eu vou andar no mundo e eu vou precisar me relacionar com as pessoas que estão olhando para isso achando que isso é um referencial positivo. Esse é que é o ponto. Aí tem pessoas que dizem o quê? Olha, eu já vi, eu já falei esse exemplo, né? Aí logo no começo assim, pá, aí tu vai trabalhar, Roberto, você entregou o relatório que eu lhe pedi, não sei o quê. Não, não, não foi eu não. Olha, eu estava dando o meu melhor. Cara, eu tô te perguntando se tu entregou o relatório. Pô, mas o cara nem se importa comigo, velho, não sei o quê. Pô, é assim que funciona dentro de uma empresa, e principalmente se for uma empresa que trabalha terceirizada no setor de tecnologia, não sei o que lá, não sei o que lá. Tá afim não, vaza que tem outro para ficar no teu lugar, pô. Ou seja, eu vou assumir habilidades e estratégias para fazer uma sociedade andar a partir de um sistema econômico. Aí tem uma hora que a pessoa se diz assim, olha, ok, eu preciso ter um emprego, eu preciso andar no mundo, eu preciso passar a pagar minhas contas, mas o que vai fazer o diferencial mesmo é servir. Servir não tem nada a ver com ser submisso, servir não tem nada a ver com, não tem nada a ver, pessoal. O que é um bom líder, pessoal? Um bom líder é aquele que ajuda outras pessoas a se tornarem líderes. A gente esqueceu isso. A gente fica assim, um bom líder é aquele que manda nos outros. Ué? Isso é sadomasoquismo, pô. Isso não é liderança. Aí a pessoa se dá conta do quê? Olha, ok, não sou perfeito, tenho problemas, tenho dificuldades, mas eu estou aqui para servir. E dentro dessa questão do servir, eu vou assumir responsabilidade. Se eu tiver errado, eu vou dizer, olha, desculpa, eu estou tentando fazer o meu melhor, como que podemos andar para melhorar? Se eu tiver certo, eu vou dizer, olha, eu acho que é isso aqui. Eu não passo por cima do outro, mas também eu não vou ficar calado. Que tem esse probleminha também. O que eu mais vejo assim nas pessoas que estão dispostas a servir é que tem uma hora que elas confundem paciência com complacência. E aí daqui a pouco ela esquece que ela tem uma língua. Vê, não é brigar. Não é isso, pessoal. Mas às vezes você precisa comunicar para outra pessoa que ela está pisando no seu pé. Porque aquilo dói, pô. E a outra pessoa não é uma pessoa ruim. Mas olha, você está pisando no meu pé e isso está doendo. Comunicar ao outro o que está acontecendo. Você não vai ser uma pessoa ruim por fazer isso. Principalmente se você estiver disposto a servir. Porque é mais ou menos o que acontece com um médico, o que acontece com um professor. Ele está lá para te servir, pô.
mas é uma relação de troca. Ele está lá para te servir, mas é uma relação de troca, você tem que fazer a sua parte. Então, por exemplo, na prática, quem vai conseguir gerir uma equipe melhor? Quem só está assim, nossa, eu estou aqui, mas eu quero que vocês no final votem para saber se eu sou o melhor professor ou não. Votem na Márcia Baja, com certeza. Eu estou aqui e eu estou olhando aqui para as minhas métricas, as minhas análises, meus cientificismos, né? Não estou vendo que isso se dá por causas e condições e isso é impermanente e estou descrevendo que a realidade é assim. Eu estou aqui, mas o que eu acho mesmo é que é o quê? Tem que trabalhar, pagar as contas, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E essa coisa aí de emocional, bem-estar, não sei o que, isso é bobeira. O que vale mesmo, ó, é o índice, a bolsa de valores, não sei o que lá. Tá bom. Aí a pessoa se dá conta, olha, eu estou aqui para servir, mas tem alguma coisa dentro que me arrasta numa direção contrária. O que é isso? Aqui começa o caminho. Porque você está disposto a fazer uma pergunta para dentro. Não é uma pergunta utilitária, não é uma pergunta funcional, não é uma pergunta de uma nova estratégia, não é uma pergunta o que é que eu vou ganhar com isso. Porque se eu quiser fazer perguntas sobre essas motivações a primeira, como o mundo é externo, o que é que eu vou ganhar com o outro? Ué, não é assim que funciona não, é? A segunda, olha, eu preciso ver os dados disso aqui. Ué, não é assim que funciona não? A terceira, olha, isso é legal, mas quais são as posições que cada um vai ficar aqui? Quanto que cada um vai ganhar? Quanto que cada um vai perder? Qual o lucro? Qual a perda? Precisamos ver isso, precisamos planejar, hein? Precisamos planejar o relatório, hein? Ah, olha, Ricardo, eu acho que você está indo muito bem, mas a Daniela está indo melhor. Tu te cuida, cara, porque a Daniela vai acabar pegando o teu posto, tá? Ela fez não sei quanto de pontuação esse mês, não sei o que lá, né? Aí bota lá, foto do funcionário do mês. Tem coisa mais ridícula do que foto do funcionário do mês, pessoal. Pra que tu precisa ser reconhecido como funcionário do mês, pessoal? Isso aí só vai funcionar com uma pessoa, se a pessoa quiser querer dar muita atenção. Se a pessoa tá disposta a servir, ela vai dar uma olhada assim, pessoal, que balela, como que podemos ganhar? Como que a gente pode fazer isso aqui melhorar? Aí é natural que quem está disposto a servir, por uma questão de mérito, essa pessoa ela vai galgar postos. Não tem como. Porque tu tá olhando para o outro, pô. Ela não é uma pessoa perfeita. Mas como ela tá olhando para o outro, ela vai galgar postos. É natural também que é assim, é interessante isso. Você vai tentar gerar o bem e na verdade o mal vai se revelar. Calma, é assim. Quando tu tá num lugar que tu tá fazendo certo, as pessoas vão te admirar. E por uma questão de samsara, isso vai gerar inveja. Aí as pessoas vão te derrubar. Aí é mais ou menos assim, se as pessoas estão tendo inveja de tu, continua, tá certo. É estranho, mas dentro do samsara é assim que funciona, pessoal. Por isso que quando a gente vai servir, a pessoa se dá conta do que? Olha, eu tenho uma finitude aqui. Eu só quero saber do que pode dar certo. Eu não tenho tempo a perder. Ela bota go back dos titãs. Aí ela vai dizer, o que só pode dar certo? Aquilo dentro de uma realidade que já é. Eu não estou inventando isso. Vocês estão aí de joguinhos, não estão vendo impermanência, não estão vendo nada, então tá bom. Seria bom que vocês vissem impermanência, interdependência, tivessem uma compreensão, uma consciência emocional. Já que vocês não estão vendo, eu vou fazer o melhor que eu posso. Eu vou tentar ajudar. Esse tentar ajudar não significa que é uma coisa perfeita. Eu vou tentar ajudar. Eu gosto de dar exemplo que é como se fosse um pai ou uma mãe que vai pagar o melhor colégio da cidade para o filho e você não sabe o que é que o filho vai fazer lá dentro. Porque está fora do teu controle isso. Está fora. Tu não sabe. Mas a tua parte tu está fazendo, que é tu está pagando o colégio, tu está dando material escolar e por aí vai. É fácil imaginar isso com pessoas queridas. É mais difícil imaginar isso com pessoas que a gente tem dificuldade. Mas a possibilidade está aí.
Aí o que acontece? Quando a pessoa se dá conta dessa coisa de servir e ajudar o outro, tem uma coisa que eu queria comentar que é assim, qual é o desafio? É que quem está disposto a servir vai ser taxado de idiota para um mundo de habilidades, estratégias e resultados. Quem está disposto a servir vai ser taxado de idiota por esse mundo que eu acabei de falar e também por um mundo de análise métricas e onde eu estou medindo força com o outro. E quem também está disposto a servir vai ser taxado de idiota, né, por uma pessoa que simplesmente é emocionalmente reativa. E naturalmente, a gente vai ver na gente que a gente oscila sobre isso aqui o tempo todo. O tempo todo. Vocês vão ver. Você pode estar no trabalho e você ser gerente, por exemplo. Ou você pode estar no trabalho e você ser coordenador. Aí daqui a pouco você vai para uma relação em casa que daqui a pouco tu tá... Quando o cachorro late, tu diz, poxa, eu queria que o cachorro latisse e dissesse eu te amo para mim. Ou seja, carência, né? Tu voltou para a condição onde tu tá assim, poxa, o mundo deveria me amar, o mundo não sei o quê. Isso é impossível. Aí daqui a pouco tu tá assim, olha, tu fica aí com esses papos de compaixão, esses papos de servir, mas cadê o resultado disso? Cadê as métricas? Aí tu, olha, não tem, isso é uma qualidade incomensurável, tu não tem como metrificar a compaixão. Se estiver metrificando, tu virou agora uma pessoa vaidosa, né? Olha quantas pessoas eu ajudo por dia, olha não sei o que, isso não é compaixão, isso é vaidade, não tem. Compaixão não se mede. Aí o que é que a gente vai ver? A gente vai ver então que ele vai seguir contra essa questão da luta contra o eu. E eu queria deixar claro, pessoal, que o desafio justamente esse é: o meu foco não é focar tanto nos meios hábeis. Por quê? Porque pela confiança na sabedoria, os meios hábeis vão brotar. É mais ou menos o que acontece quando tu tá criando um filho, pô. Tu não sabe tudo, tu tem que aprender com ele. É mais ou menos quando tu tá com um aluno, tu não sabe tudo, tu vai aprender com ele. É mais ou menos quando tu tá com um paciente, tu não sabe tudo, tu tem que aprender com ele. É mais ou menos quando vem um cliente do Banco do Brasil falar contigo, tu tem que aprender com ele. Pois não, vírgula, posso ajudar? Ou seja, quando eu faço essa pergunta, eu tenho que aprender a entrar no mundo do outro, me relacionar com o outro dentro dessas faixas aqui que a gente acabou de falar e tentar interagir. Esse é o desafio. A prática não é para nos isolar. Por isso que o primeiro selo já fala sobre interdependência. O primeiro selo já é uma voadora, a gente que não nota. Aí depois ele vai falar, por exemplo, como é que eu vou me relacionar com os outros se eu estou inconsciente emocionalmente? Aí às vezes a gente vai estar andando no mundo, aí sempre aparece o quê? Um oficial de justiça de Maharaja. Aí a pessoa diz, muito obrigado, você me lembrou que eu sou um analfabeto emocional. Eu ainda tenho muito a aprender sobre mim mesmo. Conhece-te a ti mesmo. A pessoa lembra disso, né? É melhor, pessoal, do que a pessoa dizer assim, ah, você é um traste, você não serve para isso. Não, muito obrigado, você me mostrou uma coisa que eu não estava olhando. Porque essa é a cruz e a espada de quem está disposto a servir, que é, a pessoa tem uma boa índole, uma boa isso, uma boa aquilo, mas ser uma boa pessoa não basta. Por quê? Porque tu vai lidar com situações que tu diz, nossa, de onde que isso surgiu? De onde que esse mal está surgindo? E naturalmente, se a pessoa não cuidar, ela vai criar algum nível de proteção desse eu sou uma boa pessoa. Aí ela não sabe se frustrar. Aí eu queria trazer só uma contemplação que eu não vou aprofundar por causa do tempo, que é, quem vocês acham que sai mais rápido de um inferno? Quem nunca esteve lá ou quem já entrou e saiu várias vezes? Porque o problema da boa pessoa é que ela nunca ou dificilmente ela vai no inferno e volta, né? Ela é uma boa pessoa, ela serve. Em geral, tem pessoas ao redor que apoiam aquilo e validam aquilo. Aí quando ela cai, pá, aquilo é doloroso. Ela não está acostumada a fazer aquilo. Eu não estou dizendo que é para sair caindo, não. Eu estou dizendo assim, segue fazendo o que está fazendo. Mas observa isso com cuidado. Porque o próximo tópico é a luta contra o eu.
Tem alguém aí que já ficou tipo Sméagol, assim? Nós precisa fazer não sei o quê, né? Ou seja, a pessoa, ela tem uma sensação de que ela está lutando contra ela. O Buda olhou para isso, né? E ele olhou para isso e disse que isso eram as flechas de Mara. Eu gosto desse termo, porque a gente começa a imaginar justamente como que a confusão se dá. Então, na história é dito que o Maharaja, que é a confusão, atira flechas contra o Buda. E as flechas vão caindo e não atingem o Buda, elas se transformam em pétalas de flores de lótus. Só que o que acontece? Na ponta da flecha tem o quê? Veneno. Que seria o quê? As flechas de Mara é o quê? O desejo desenfreado. O problema é sempre o excesso, pessoal. O embotamento mental, ou seja, a indiferença sobre o que está acontecendo. O orgulho. O conflito. Por exemplo, essa questão do orgulho eu poderia trazer para uma interdependência no eu social e olhar, pessoal, será que a gente já sofreu em algum momento porque a nossa família queria alguma coisa da gente e a gente diz, olha, mas isso não diz respeito a mim. Mas a gente fica com uma sensação de que está traindo aqueles valores, aquele isso, aquele aquilo. E não é um movimento por lucidez. É um movimento de que, tipo assim, e o que é que vão achar de mim se eu fizer um movimento que não é? Conflitos. Pode ser um conflito com alguém ou pode ser um conflito conosco. Não sei se durante o dia a gente tem conflitos conosco. Não. Arrogância. Eu já sei, poxa, que tolo, por que essa pessoa está me perguntando isso? Né? Obsessão cega por alguma coisa. E assim por diante, né? Aí ele vai destrinchar, tá? Ele vai dizer, por exemplo, quando a flecha do desejo, página 81, nos atinge, todo o bom senso, sobriedade e sanidade se esvai, enquanto a falsa dignidade, a decadência e moralidade se instalam. A gente está vivendo isso, né? A gente está vivendo isso. Envenenados, passamos por cima de tudo para conseguir o que desejamos. Né? Aí ele vai dizer que é o quê? Um homem atingido pela paixão pode achar sexy um hipopótamo que se oferece nas ruas. Aí isso é o Zonza zombando na nossa cara. E aí, mesmo que esteja uma bela moça e fiel esperando por ele em casa, ele vai lá e trai a esposa com um hipopótamo. Ele está cego, né? Ele não consegue mais ver nada além do próprio desejo. Né? Como mariposas atraídas pela luz ou como peixes atraídos pela isca que esconde o anzol, muitos nessa terra se deixam seduzir pelo desejo de comida, fama, elogio, dinheiro, beleza e respeito. Essa parte da comida eu fico um pouco tocado assim, né? Faz um tempo que eu não vou no rodízio de sushi. Minha gente, eu saio rebocado do rodízio de sushi. Eu saio rebocado assim. Tem hora que não dá mais e eu pá, desce mais um temaki, um urumaki, aquele sashimi, né? Faminto, né? Olha só, aqui em Campinas tem um bom. Tá vendo Maharaja como se apresenta? Os oficiais de justiça de Maharaja. Aí é isso, entende? Aí ele vai dizer, nossa, pessoal, observa essas coisas e não vai dar tempo de eu comentar, mas, por exemplo, eu fiquei um pouco assustado com uma notícia que saiu hoje no G1 sobre um grupo de empresários, não sei se vocês viram, onde uma pessoa começa a caminhar sobre uma cama de cacto de vidros e no final todo mundo diz assim, tá vendo, você merece, você é forte, você é isso, você é aquilo. Pessoal, o que é isso, pô? É uma dinâmica de evento com empresários em hotel de luxo em São Paulo. Pessoal, se essa galera se reunisse para fazer um prato de marmita e distribuir, seria muito melhor, pô. Mas observa, a pessoa faz um sacrifício para mostrar algo
para outras pessoas que, se brincar, essas pessoas não sabem nem quem tu é, pô. Essa pessoa, no máximo, foi lá e disse: ChatGPT, escreva a biografia do Ricardo Alexandre. Pronto. É isso, né? Aí a gente refém de Maharaja, a gente fica iludido nisso. A gente não consegue dizer: peraí, o que é que eles estão pedindo para eu fazer aqui mesmo? As flechas de Mara, né? Aí ele vai falar por exemplo, a paixão envenenada, onde ele... Ah, boa. Qual, qual é o comentário do Machado? Eu não, já disse Machado de Assis, eu fiquei esperando, né? Ai, desculpa, eu não prossegui, né? Porque você estava falando logo no início das relações utilitaristas. E o Machado de Assis, em vários textos, vários contos, vários romances, ele aborda essa questão das relações. Ele vai mostrando como na sociedade burguesa do século XIX as relações se desenrolavam com uma visão bem utilitarista mesmo. Aí ele vai desmascarando aos poucos as personagens e mostrando tudo isso. É muito interessante olhar desse ponto de vista temático, sabe? E, na verdade, até hoje é a mesma coisa, né? Não mudou basicamente nada. Então, por isso que eles dizem que é universal, atemporal, etc. Mas é porque está tão ligada à própria natureza das relações, né? Nesses tempos, assim, como elas acontecem no Sansarão. Então é bem legal. É bacana, né? A gente poder olhar um texto olhando essa interdependência toda, assim. Eu acho. Se a gente pudesse ter tempo mais para ver essas coisas, assim. Porque basicamente um livro que dura por anos é um livro que fala a verdade das coisas, assim, uns clássicos. É bonito isso, né? Ele vai dizer, por exemplo, que flechas da ganância. Eu acho isso bacana. Porque é o quê? Não tem alguém que diz assim: agora eu quero ser ganancioso. Porque se a pessoa disser isso, eu quero ser ganancioso, ela não consegue ver qual é o problema disso. Esse é o ponto. Por exemplo, o problema não é ter grana. O problema é que, se a pessoa não se dá conta, daqui a pouco ela vai criando um inferno de fogo ao redor dela, sem se dar conta. Tem várias histórias de pessoas altruístas na história que tem grana e não tem problema, esse não é o ponto. Aí ele vai dizer: qual é o problema? A flecha da ganância. Não vemos que é o nosso próprio desejo por eletrônicos importados, luxo, veículos multifuncionais que, na verdade, sustentam as guerras que devastam o mundo. Tem um filme com Nicolas Cage, eu acho que é O Senhor das Armas. Eu acho que é esse o nome. Vale a pena ver. Que é um cara que ele não usa armas, mas ele financia a compra e venda de armas entre... Vale a pena. Vale a pena. Depois ele vai dizer: todos os dias na hora do rush em Los Angeles, a pista reservada a veículos com 2 ou mais passageiros fica vazia, enquanto milhares de carros aborrotam o restante das vias expressas, cada qual com apenas um ocupante. Eu acho que é nacional, né? Via do BRT. Em Recife eu via muito assim, eram 3 faixas, e aí a do BRT tinha sempre um arqueiro de Maharaja que olhava assim do lado e opa, via expressa. Aí teve um outro olhar assim da sociedade que disse: vocês estão se achando espertos, né? Vamos botar aqui um personagem que vocês gostam, Pica-Pau, né? Aí depois de um tempo a pessoa recebia uma multa em casa e não sabia o que era, né? O Pica-Pau saía assim, eles botavam uma câmera escondida, pessoal. Era uma câmera que ficava escondida atrás das árvores e por aí vai. Eu lembro, antes de meu pai falecer, assim, ele dizia: olha, tu não cai nessas bobagens aí de atolar o pé na BR, não, quando a coisa é de, sei lá, 100 km, tu fica em 100 km.
Porque a Polícia Rodoviária agora está usando tecnologia de drone para baratear o processo. Aí eu, como é, pai? Ele é, pô. Não vai nessa bobagem de que, eu tô aqui, ninguém tá me vendo e depois tu recebe uma multa uma assinatura do pica-pau em casa e tu não sabe o que que é. Aí eu, nossa, né? Porque é mais ou menos assim, se tu avisa o outro, ele vai dar um jeito de burlar. Aí o que é que tu faz? Tu fica de bico calado e multa, né? Aí o que acontece? Por que ele está falando isso? Porque ele diz, aqueles que participam de marchas para protestar contra sangue derramado por conta do petróleo, dependem do petróleo para ter frutas importadas que usam em seus sucos. Quando ele está falando disso, galera, ele não quer dizer assim, você é um hipócrita. Por favor, não é assim que a gente funciona no budismo. O que ele está tentando mostrar é que justamente dentro da lógica do samsara, você não consegue achar um ponto de conforto, equilíbrio e harmonia. Por isso que ele está falando disso, que é, como é que eu estou indo protestar contra o petróleo, mas se não tiver petróleo, o cuscuz não chega. Eita, cuscuz, né? Se não tiver petróleo, o cuscuz não chega na cozinha. Como é que eu vou fazer isso? Quando ele fala, isso precisa ficar claro, tá? O que ele já está falando é justamente isso. Olha, dentro de uma interdependência, o teu movimento não é rápido de mudança. O teu movimento tem que ser Chapolin Colorado, tem que ser friamente calculado, tem que ser devagar. Aí ele diz, as flechas de Mara criam um conflito sem fim. Ao longo da história, figuras religiosas e assim por diante. Eu acho que o pessoal que estava em Roma não desconfiava que Roma ia entrar em colapso. Eu acho que o pessoal que estava na Grécia Antiga não desconfiava que a Grécia ia entrar em colapso. Eu acho que o pessoal que apostava na Revolução Industrial não desconfiava que a Revolução Industrial está entrando em colapso. Não sei se a gente já se tocou nisso. Então o que acontece? É como se a gente tivesse tão impregnado na questão de seguir esses desejos, de apegos, que a pessoa daqui a pouco não consegue olhar para o outro que está do seu lado. E é esse o problema. Por exemplo, pessoal, vamos comprar um apartamento. Pois é, não é estranho que o número de kitnets tenha aumentado, não? Gosto de dar o exemplo. Não é estranho que a gente beba água mineral de um garrafão, não? Ou seja, tem alguma coisa na nossa interdependência que está estranha. Noticiário lá da Paraíba, né? UTIs pediátricas cheias. Como? Isso nunca aconteceu antes por aí. Mudança climática, ninguém se preparou para o vírus da influenza. Não sei como é que está na Bahia e também não sei como é que está em Pernambuco. Não parei para perguntar. Então tem alguma coisa que está estranha. Aí a pessoa vai lá, assiste a Menina do Tempo no Jornal Nacional e acha que está tudo bem, né? Depois ele vai falar do orgulho, pessoal. Aí ele vai falar do orgulho sobre, por exemplo, o patriarcado, né? O orgulho sobre como que a gente fica avaliando se o nosso parceiro ele é bom o suficiente ou não para nós. Isso acontece com todo mundo. Não tem uma pessoa que escape disso. O problema sabe qual é? É perceber que isso está acontecendo e dizer, mas isso é assim mesmo. Não, não é. Porque tu troca, mas o script dentro segue. E aí a pessoa está sempre apontando para fora. Aí depois ele vai falar do famílias cheias de orgulho gastam fortunas na cerimônia de um casamento, que pode durar ou não. Enquanto que no mesmo dia, na mesma aldeia, pessoas morrem de fome. Aí ele começa a falar de um jeito que se a gente não tomar cuidado, fica parecendo que é o quê? Você é um hipócrita. Não é isso que ele quer mostrar. Ele está falando justamente que como que dentro dessa lógica, que seria a lógica do samsara,
as coisas não vão se acertar. É isso que ele está tentando mostrar, tá? Aí ele diz, um turista se exibe a dar uma gorjeta de $10 a um porteiro, que empurra uma porta giratória para ele passar. E no minuto seguinte, ele barganha o preço de uma camiseta de $5 com uma vendedora que está lutando para sustentar seu bebê e sua família. Essa mesma situação, se ele olhar da ótica da generosidade, ele vai dizer o quê? Eu vou oferecer o que eu puder e que a pessoa possa se livrar disso. Enquanto que na lógica convencional, como eu estou estimulando o apego, a ganância, e também vai acontecer o quê? Eu vou ter medo de faltar depois. Aí acontecem essas contradições. O Dzonza, ele é mestre em falar nisso, né? Aí depois ele vai dizer, orgulho e piedade estão intimamente ligados. A crença de que a nossa vida é mais difícil e mais triste do que a vida das outras pessoas é uma mera manifestação de apego ao eu. Quando o eu gera autopiedade, ele elimina qualquer espaço para que os outros sintam compaixão. Nesse mundo imperfeito, inúmeras pessoas sofreram e ainda sofrem. O sofrimento de algumas pessoas, porém, vai para a categoria de sofrimento especial. Aí é o Smigel com o anel, né? O meu precioso, ou seja, o meu sofrimento é maior do que o sofrimento das pessoas. Isso é Mara, não é a pessoa. Embora não existam estatísticas confiáveis, parece seguro dizer que os povos indígenas dizimados pelos europeus que colonizaram a América do Norte equiparam-se, em termos numéricos, às vítimas de outros genocídios reconhecidos. Entretanto, não há termo largamente empregado como antissemitismo ou holocausto para designar esse massacre inconcebível. Chega até a ser um pouco estranho, né? Você assiste um documentário norte-americano, é assim, tem o universo, o Sol, a Terra e os Estados Unidos. Ué? E o resto da história, o resto do mundo? Não. E os Estados Unidos é que são salvadores de tudo, né? Graças a Deus que existiu o Chapolin, que é uma sátira direto dos heróis americanos, né? Então ele vai falando isso, né? Isso aqui é bacana porque tem tudo a ver com a história inicial que a gente estava falando. Olha, te prepara, como diz o poeta, te prepara que o tsunami está chegando. Por quê? Porque tu vai cruzar a informação de tudo que é lugar e como está todo mundo aflito, indo para lá e para cá, a pessoa não vai nem respirar para analisar. Espera aí, essa informação é verídica ou não? É assim que o Sansara vai se alastrar. E, naturalmente, tem poder, conflito e por aí vai. Isso não é uma coisa nova, não. Tá lá. A pessoa estudar um pouquinho de história, ver os filmes de guerra, a pessoa vai ver, olha, tem coisas que estão se repetindo aí o tempo todo e a gente não vê. Então é melhor a gente aprender a nadar, né? Aí depois ele vai falar disso, né? Que é o orgulho de pertencer a uma certa escola, a uma certa religião. Pá, isso é perigosíssimo. Por exemplo, eu não sou fã de ficar falando da escola A ou da escola B do budismo tibetano, por exemplo, que é o que as pessoas me perguntam muito. Eu não sou fã disso. Por quê? Porque dentro também da história do budismo, por aí vai, teve muito sangue derramado, pô. Teve muita confusão. Por que é que os mosteiros eles são feitos no alto da montanha e em locais de difícil acesso? Porque quando o Sansara está trocando pau, a galera faz, dá licença, eu não tenho como, eu sou um monge, eu sou um praticante, eu não tenho como ganhar de um cara armado e de alguém que está com uma espada. Eu vou praticar, então dá licença, se vocês quiserem se matar, se matem. Eu não acho que é para se matar, certo? Mas se vocês querem, se matem. Aí dá licença, aí eles saem e vão para o alto. É por isso que os mosteiros são de local de difícil acesso. Aquilo é tudo especialmente planejado, né? Porque o Sansara tem altos e tem baixos. Aí, botão de emergência, né? Aí ele vai começar a falar sobre as flechas de Mara, vai falar sobre a inveja e competição, vai começar a falar que pode surgir de repente mesmo, sei lá,
Ele vai dizer, por exemplo, ainda que você não tenha nenhuma intenção de se tornar violoncista, você vai para um concerto. Aí daqui a pouco tu tá olhando pro violoncista e daqui a pouco tu não sabe nem quem é aquela pessoa e daqui a pouco tu vê que aquela pessoa tem talento. Aí em vez de tu se alegrar com o talento dele, tu... Ah, é bom, mas não sei o quê. Não, pessoal, se alegra, pô. Vão ter pessoas que são melhores do que tu mesmo, pô. Sei lá, eu vou ficar aqui discutindo que Cristiano Ronaldo joga futebol melhor do que eu. Eu vou me alegrar que o cara joga melhor do que eu. Seja feliz, que você possa encontrar. Por aí vai. Eu vou ficar triste porque existem pessoas menos ranzinhas do que eu. Não, eu vou me alegrar, pô. Então, isso aqui é totalmente contraditório a tudo que a gente aprendeu, não é? E isso aqui é completamente contraditório, né? Aí eu tenho uma amiga que diz assim, olha, tem um pessoal que está se juntando e vão abrir uma malharia. Eu achei esse termo maravilhoso, porque não é uma malharia de roupa, é uma malharia de descer a madeira nos outros, né? A gente chama em Recife arranhar a madeira, descer a madeira no outro. Ou seja, tem alguma coisa ali estranha acontecendo. Então, é como se fosse assim, pessoal, é assim mesmo, a compaixão é uma ideia subversiva ao samsara, de tudo que a pessoa foi ensinada. Tanto é que eu acho que eu começo a achar que a melhor forma de se falar de budismo para nós seria falar de budismo, educação e vida contemplativa. Porque eu vou precisar falar de educação, é um processo educacional isso aqui que a gente está fazendo. Eu vou precisar dizer que esse processo educacional não pode ser medido com resultados. Eu vou falar da vida contemplativa. E eu vou precisar associar um método. Aí qual é esse método? É um método que vem pelo catolicismo, é um método que vem pelo... Porque o catolicismo também tem boas bases de meditação e reflexões, tá? Vocês devem saber disso, né? Não é só ir para a igreja e ficar orando lá, não. Tem coisas que são difíceis de entender. Coisas complexas. Então eu acho que seria bom introduzir por aí, tá? Como se fosse um processo pedagógico mesmo. Tá? Então depois ele vai dizer que as pessoas sentem inveja dos Estados Unidos, depois dizem que os americanos são satanistas e imperialistas, mas dizem assim, seria bom que eu tivesse um green card. Né? E depois ele vai começar a falar da inveja que catapulta a sociedade, né? Seja num determinado setor, como por exemplo financeiro, esportivo ou intelectual. Né? E por fim, ele também vai falar daquilo que Maharaja mais gosta de falar, que é a tal liberdade. Então, liberdade não é libertinagem, pessoal. Por quê? Porque a gente viu a interdependência, então eu não posso sair dizendo que liberdade é fazer tudo o que eu quero, porque se eu esquecer qual é a interdependência que eu estou criando, como é que eu posso culpar o mundo? Aí culpa a Maharaja. Beleza, pode culpar a Maharaja. Né? Então ele vai encerrar, para encerrar o capítulo, que ele diz, basicamente nós gostamos da liberdade, para nós mesmos, mas para os outros não. Se um de nós ou outra pessoa realmente exercesse todas as nossas liberdades, não seria de estranhar que deixássemos de ser convidados para muitas festas. Essa tal liberdade, né, entre aspas, ou democracia, é apenas mais um instrumento de controle usado por Mara. Eu acho que se a gente tivesse tempo, valeria a pena estudar um pouco isso na história mesmo. Né? Liberdade, igualdade, fraternidade. Estou esperando. Estou esperando também pela picanha. Até agora e nada. Me enrolaram. Então o que acontece? Eu tentei trazer o núcleo central do pensamento desse capítulo, mas a ideia seria a gente procurar exemplos dentro dessas interdependências que a gente falou, das 4, ou uma delas, onde a gente possa ver uma emoção perturbadora levando elas. Por exemplo, nesse exato momento tem gente morrendo na Ucrânia, cara.
Nesse exato momento tem gente morrendo na Ucrânia, pô. Eu não sei se vocês viram um vídeo de um cara que é um russo que ele vai lá, eu acho que foi isso, um ministro que ele vai lá e tenta puxar a bandeira russa. Aí o ministro da Rússia vai lá e o ministro ucraniano vai lá e tenta socar ele, dizendo: "Você é uma pessoa que é indigna de pegar na nossa bandeira". Aí você faz: "Minha gente, um pedaço de pano, né? Se fosse a bandeira de Pernambuco eu ficava calado, mas um pedaço de pano, pô". Aí é assim que o Sansara nos pega, né? Então a gente vai fazendo o melhor que a gente pode e tenta procurar exemplos, galera. Por exemplo, esse exemplo que a Daniela falou, eu acho que seria bom. Vai ler um livro, seja qual for. Tenta ver o contexto onde aquilo estava, o que é que o autor está tentando mostrar e por aí vai. Como se fosse uma coisa de contemplação dos exemplos, né? Em geral, os bons escritores, tipo, pô, alguém tem dúvida que Machado de Assis é o cara da escritura? Acho que não, né? Eles vão te mostrar uma realidade que está acontecendo, mas ninguém está falando. Por exemplo, o jeito que ele fala lá da Capitu e Bentinho é um negócio extraordinário. Você daqui a pouco fica, ué, e aí? Isso está mexendo comigo, eu não sei o que é. Porque ele mexe mesmo com o teu imaginário. Aí dentro dos ensinamentos tu veria o quê? Ué, qual é a interdependência que está brotando aqui? Tu vai assistir um filme, tu não tá mais olhando o enredo do filme, se tu tá gostando ou não. Tu tá tentando sempre ampliar a visão e vendo como aquilo reverbera em ti, né? Por exemplo, para finalizar, eu vi uma notícia que foi de um médico que cometeu um aborto numa amante, num hotel. Nossa, eu fiquei aqui, a minha esposa ficou, o que foi que houve? Houve algum problema? Não sei o que, eu não, pô. Simplesmente o cara fez um juramento, não sei o que, não sei o que lá, e tirou uma vida de uma criança, pô. Sem o consentimento da. Ele dopou. Vocês viram essa notícia? Ele dopou, pô. Eu fiquei aqui parado assim. Por quê? Porque eu tenho, naturalmente, como no reino humano, você tem apego a que aquela vida, né, sem consentimento, sem nada da mãe, pô. E aí o cara vai ser incriminado, né? Eu fiquei parado assim, em choque, assim, tipo, pá, é sério que isso pode acontecer? É, é sério que isso pode acontecer. Agora, quem está fazendo isso está vendo as consequências disso? Não. Provavelmente o cara está com aversão, quer ter controle, tem medo e não está vendo onde é que isso vai dar. E acha que pode fazer o que quiser, né? Então, em tempos onde o materialismo e o hedonismo está desenfreado, eu acho que quem estiver olhando um pouco os quatro selos vai ter uma certa vantagem. Uma certa vantagem do quê? Se eu não posso ajudar, tá bom, eu também não vou criar mais confusão. Por quê? Porque a própria pessoa vai ser derrotada pela confusão, pô. Ela está se achando ali, mas ela vai ser derrotada. Vocês têm dúvida que se uma pessoa tomar álcool em excesso, ela vai ter ressaca no outro dia? Vocês têm dúvida disso? Vocês têm dúvida que se a pessoa tiver com febre muito alta, ela tá mal? Não, vocês não têm dúvida disso. Então, confia também nessas coisas aqui. Começa a confiar dentro de uma experiência interna e de uma confiança, porque na hora do aperto, tu não vai mais pegar, tu não vai ser pego de surpresa por Mara. Por favor, Ricardo. Vou ser bem rápido, só fazendo um. Na verdade, falando da prática, não é? Você no início falou e praticamente está terminando falando sobre prática. Os ensinamentos de Shakyamuni, eu tenho chegado à humilde conclusão que se resume à prática. E não tem outro segredo, um botão especial, mágico. Eu estou voltando agora para as reuniões. Em primeiro lugar, eu quero dizer gratidão a você, Roberto, por ter sido um instrumento de transmitir os ensinamentos. E eu passei os últimos 2 anos e meio vegetando. Ih, que é isso, pô? Eu vinha fazendo uso de remédio, uma medicação controlada, uso de Rivotril, Oh. mas eu tive a graça de ter conhecido a Roda do Dharma um pouquinho antes desses acontecimentos.
Juntou a pandemia, um problema no banco, no trabalho, e o Sansara despejou literalmente uma chuva de flechas e não viraram, no meu caso, flor de lótus, né? Viraram aquelas bombinhas de São João, tudo explodindo na minha cabeça. E, enfim, eu cheguei a ficar afastado do banco uns 15 dias, me opus a ficar afastado por mais tempo, enfim, fiquei usando essa medicação. Mas uma coisa eu sempre trazia comigo, os ensinamentos. E mesmo dopado esses últimos 2 anos, literalmente, tentei por várias vezes participar das reuniões e não conseguia. Uma hora dessa eu já estava entregue aqui, largado na cama por conta da medicação. Rivotril, venlafaxina. E nesse final de ano eu falei, não, pô, eu tenho que tentar pelo menos praticar um pouquinho, começar um pouquinho. E foi esse pouquinho de prática que me levou a ter forças para tomar decisões. E Oh, uma delas foi de romper com a medicação. Em janeiro, em fevereiro, eu parei sem autorização do psiquiatra. Tive 15 dias de abstinência que eu não desejo para ninguém. Como diz aqui, acho que em vários lugares tem esse ditado, eu sofri igual sovaco de aleijado. Comi o pão que o diabo amassou, porque os sintomas é de um drogado. Eu tremia, tive alucinações, vomitava, tomava 3 Dramin por dia, e ainda assim eu vomitava muito, não ficava nada na barriga. Foram 15 dias assim, de inferno, mas eu consegui me limpar da medicação, né? Consegui. Isso foi em janeiro, já estamos em maio, e eu posso dizer que eu estou tendo uma vida, voltei a ter uma vida normal. Mas o que me deu forças foi começar a praticar, pô. Realmente é a prática, não tem para onde correr. Não tem outro caminho, uma fuga, uma receita, como muitas vezes o Roberto fala aí, sobre ter uma receita. Não tem, pô, uma coisa, fazer o bolo, puf, toque de mágica, é a prática. É a prática. Os ensinamentos que o Roberto falou, parecem instruções simples, mas vá praticar, meu amigo, vá contemplar. Não tem muito o que discutir, não. E Roberto falou também sobre o coração aberto. Pô, minha filha ficou 1 ano e meio na pandemia. Eu meio que, acho que eu assisti demais Arquivo X. E quando o governador fechou a rodoviária de Salvador, eu falei, é o fim do mundo, meu Deus. Eu mandei minha filha para a Vitória da Conquista, ficou 8 horas da capital aqui, e para ficar com minhas irmãs no condomínio. Eu fiquei com medo. Falei, caramba, o mundo vai acabar, minha filha aqui vai se contaminar dessa doença e eu não sei, não vou saber o que fazer. Só eu e ela. E ela ficou 1 ano e meio longe. Foi difícil, muito difícil. Quando ela voltou, o primeiro dia que eu a recebi aqui na rodoviária de Salvador, meu coração não estava grande, não, acho que estava do tamanho do espaço. Realmente é a prática e são as experiências, né? Experienciar, como o Roberto fala, os ensinamentos. Eu realmente não vejo outro caminho sem não ser a prática e a experiência dia a dia na nossa vida. Era só isso mesmo. oh, como assim era só isso, pô? Isso foi um. Nada. Caramba. Obrigado. Então, eu coloquei aí, Ricardo e Roberto, né, um documentário, porque eu estava sentindo bastante desequilíbrio, umas coisas assim, muito por conta também do ritmo de trabalho e tudo. Aí um amigo, eu falei assim, do nada, assim, eu estou sentindo muita falta de sentar novamente no chão, de ter, sabe, que até a prática, né, da meditação tinha sido meio que truncada. E eu falei, estou com vontade de deitar no chão. E aí ele recomendou esse documentário e eu comecei a entender algumas coisas que a gente faz instintivamente para buscar equilíbrio e energia de novo, mas não sabe. E durante a pandemia,
nesse tempo todo de pandemia, a gente teve muitas coisas acontecendo, né? Ao mesmo tempo. Medo, ansiedade, pressões de todos os tipos, etc, etc. E, além disso, isolamento, né? E o documentário eu recomendo mesmo, porque eu comecei a assistir, eu falei, vou ver, né? Quem sabe? Daí eu assisti um tempinho, que eu não podia assistir até o final, depois eu voltei a assistir mais um tanto, depois eu assisti até o fim, sabe? Porque ele é... E aí eu comecei a entender algumas coisas que eu fazia instintivamente. E essa conexão com a terra e até a própria prática da meditação, dela ser sentada, ter contato com o chão, tudo isso. Ou mesmo se a gente estiver numa cadeira, todo mundo recomenda colocar os pés no chão, né? E para mim, isso é tão óbvio, mas era desconhecido para mim. Então, eu não sei se vocês já assistiram essas informações científicas a respeito, esses estudos, o que acontece, né, como que a questão eletromagnética no organismo acontece e essa troca com o chão, a conexão com o planeta mesmo. Eu achei assim, falei, caramba, é por isso que em tantas tradições as práticas são com chão, né? Yoga, né? Meditação. É por isso que artes marciais, o pé geralmente está descalço, está no chão. Por isso que daí comecei a conectar tudo e entendi por que eu, pequenininha, eu queria sair descalço, pisar na grama, por que eu sentava, por que muitas vezes as crianças na escola saem correndo e vão para o parque. E aí comecei a pensar, puxa vida, a gente não lançou mão disso na pandemia. Pelo contrário, a gente se isolou, como tinha nojo, tudo era sujo, tinha que desinfetar tudo, também não ficava descalço, né? E a gente dorme em camas que são altas, a gente está isolado do chão e etc, né? A gente usa tênis, usa chinelo. E eu falei, é hora da gente se reconectar à natureza. De verdade, acho que a humanidade tem essa grande chance, né? E está vendo cada vez mais, né? A gente precisa, porque os remédios eles vão desequilibrando ainda mais. E é tão difícil depois você voltar ao natural, né? Sem ele. Mas o seu relato é muito, muito importante, viu? Ajuda muito para perceber que nós todos, a gente viveu uma fase bem difícil. E ainda tá, né? Mas que é uma coisa bem séria, assim, para nós, né? Para nós humanos, bem séria. Que a gente precisa levar isso em consideração. O que eu ia só pedir pra ti é que tu colocasse lá no grupo, porque quando eu fechar aqui a tela, aí eu perco o link. Tá bom. Chama Earthing ou Grounding, né? Tem os dois nomes, The Earthing, acho que é The Earthing e em português o aterramento. Tem no YouTube, eu não sei, procurei no Netflix, não achei. Daí achei outro documentário legal, que é do Ram Dass. Não sei se você já achei outras coisas, mas esse não. Então vou botar lá no grupo. Põe, porque aí vai Bem, criando a bem interação. legal. Obrigado. Tá bom. Obrigada também. Tu já vai fazer a dedicação. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres e todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam na nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Então, muito obrigado, pessoal. Bom descanso e obrigado pelo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.